Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Meu nome é Bruna Carvalho e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. As Olimpíadas de Tóquio finalmente começaram, mas não sem vítima. Hoje já são 80 atletas afastados por estarem com Covid e 132 casos entre trabalhadores das Olimpíadas. O primeiro destaque nesses primeiros dias dos Jogos Olímpicos é, sem dúvida nenhuma, a fadinha do skate, a Raíssa Leal, uma menina de 13 anos, representante legítima da geração Z, e que ganhou medalha de prata, comovendo o país inteiro e provando para as Damares Alves da vida que menina veste o que quiser e pode fazer o que bem entender da vida. Até a dancinha do TikTok para comemorar. Outro destaque, e a gente tá aqui na torcida, é a Rebeca Andrade, que acabou com tudo, se apresentando ao som de baile de favela e agora tá em 3 finais da ginástica. Além disso, a gente não pode deixar de falar da seleção feminina de futebol, que chegou fazendo goleada contra a China, e a artilheira Marta, que entrou em campo sem patrocínio como parte da campanha Go Equal. As jogadoras do Chile e Inglaterra também pegaram pesadíssimo no protesto antirracista, e a organização dos Jogos Olímpicos tentou até esconder. Gente, tá rolando muita coisa. Mas eu quero falar aqui o nome do Douglas Souza, primeiro jogador da seleção de vôlei a se declarar gay em 2018 e que tá, assim, simplesmente arrasando na cobertura dos bastidores. Essa emoção que a gente sente com os Jogos Olímpicos, eu pelo menos adoro, se choca com os casos de assédio, como foi o caso do Rogério Caboclo, presidente da CBF, que simplesmente perguntou para uma funcionária se ela se masturbava em diferentes tipos de assédio sexual. Infelizmente, esse não é um caso isolado. Milhares de atletas mulheres em todo o mundo sofrem com a violência machista no esporte e, ao longo dos séculos, batalham por conquistar um lugar ao sol no esporte dominado pelo patriarcado. Olá, queridos que acompanham o nosso podcast. As Olimpíadas de 2020 finalmente começaram e aqui hoje a gente vai fazer o que o ex-presidente do comitê da organização das Olimpíadas, o Yoshiro Mori, tanto repudia nas mulheres. Nós vamos falar bastante de esporte. No início do ano passado, os organizadores desse evento mundial anunciavam que as mulheres teriam 49% de participação nos Jogos, o maior percentual da história. Esse dado, comemorado pelas atletas femininas em todo o mundo, não é suficiente para esconder os salários inferiores, a falta de patrocínio e até mesmo os assédios contra as atletas em todos os países. Inclusive, gente, até hoje, existem países que proíbem as mulheres de serem esportistas. E em alguns lugares, a gente está proibida até mesmo de assistir os eventos de esporte. Para aqueles que acham que a igualdade já chegou, a gente quer, nesse episódio, desmascarar fortemente esse discurso, já que a maior artilheira do futebol brasileiro se chama Marta e não Neymar, mas a diferença salarial entre eles mostra que, mesmo sendo a rainha, as mulheres ganham muito menos. E para falar desse tema, estamos aqui hoje com um time de peso de mulheres revolucionárias, atletas apaixonadas pelo esporte. E eu apresento a nossa escalação. Bruna Carvalho, que é da ala direita do futebol de salão, cozinheira apaixonada por futebol e torcedora do São Paulo Futebol Clube. Também quero chamar a Isadora, que é craque de bola. Joga na posição de volante, é estudante da Unicamp e corintiana raiz. A gente está aqui também com a Clarissa Ramos, que é jogadora de handebol, trabalhadora precária em Contagem e cruzeirense de coração. Também teremos uma participação especial da Mônica Dias, que é professora, juíza de futebol, aclamada pelos alunos das escolas públicas de ensino médio de Santo André. Meninas, deem um oi pra gente aí. Olá, Mai, meninas. Oi, gente. Oi. Gente, a verdade aqui desse episódio é que é a Diana que devia estar apresentando, né? Porque, assim, ela é amante do esporte desde a infância, é excelente jogadora de futebol dos campeonatos de várzea da nossa classe, mas ficou pra mim justamente aquela que fugia das aulas de educação física e que hoje pratica o passeio na pracinha como modalidade especial, fazer esse debate emocionante. Mas eu quero afirmar aqui uma coisa, viu, gente? Eu sou maloqueira e sofredora. Bom, eu passo a bola aqui para Clarissa, para ela começar esse episódio
colocando um pouco sobre a história das mulheres no esporte. É com você, Clá. Então, meninas, primeiro eu queria mandar um abraço para as torcedoras e torcedores cruzeirenses desse momento difícil. Falam que futebol e política e religião não se discutem, mas é nada mais falso que isso, né? Ou então, que parafraseando Marx, que futebol é o ópio do povo. Alguns autores, como o Norbert Elias, o Eric Dune e o próprio Walter Bratt também, e outros usam o termo esporte moderno e colocam que o esporte, como a gente conhece hoje, é fruto do desenvolvimento do próprio capitalismo. O Bratt, em um dos seus livros, que chama Sociologia Crítica do Esporte, ele coloca como que o esporte se desenvolve em interdependência com o processo social global, que no caso é o capitalismo, né? E que algumas dessas características básicas do capitalismo, como disciplina, autoridade, concorrência, rendimento, racionalidade técnica, organização e burocratização, e que essas características dessa sociedade capitalista dominante, que na época era o desenvolvimento do capitalismo industrial, né? Ele impregnou pouco a pouco no esporte e principalmente no esporte de rendimento. Outra coisa também que, diferenciando as práticas esportivas do próprio esporte, uma prática esportiva hoje, ela só é considerada esporte se possuir um conjunto de regras que vão regulamentar a prática dela em todo o mundo. Se for numa cidadezinha do Vale do Jequitinhonha, ou se for numa cidade igual Tóquio, esse esporte ele tem que ser praticado do mesmo jeito, com as mesmas regras. Assim. E, acima de tudo, essa prática esportiva, para ela ser considerada esporte, ela tem que estar vinculada a um órgão oficial, né? Um órgão regulador, tipo associações, confederações e federações, né? E como essas instituições, mesmo que essas instituições esportivas, também vão cumprir o seu papel de sustentação, manutenção e reprodução dessa sociedade capitalista. E se você for pensar em uma sociedade que é completamente machista, patriarcal, que querem as mulheres belas, recatadas e doar, eles usam dessas confederações e federações, tipo, como o COI, por exemplo, né? O Comitê Olímpico, a FIFA e a FIVB também, para tentar, tipo, manter a mulher nessa situação de submissão, né? De inferioridade e tal. Há poucos dias, a Mai falou, né? Há poucos dias começou as Olimpíadas de 2020, que na verdade se transformou em 2021 devido à pandemia, que tirou a vida de mais de 4 milhões de pessoas em todo o mundo, e que no Brasil foram mais de 543 mil mortes. Inclusive já são mais de centenas de atletas e membros da comissão técnica afastados, né, dos jogos porque estão contaminados. Isso faz pensar, né, o que representa o esporte em meio a tudo isso e qual o lugar da mulher nele, né? Em 2020, no auge da pandemia nos Estados Unidos, foi realizado um dos principais campeonatos, né, daquele país, que é a NBA. A NBA é a liga de basquete masculina e tem também a WNBA, que é a liga de basquete feminina. Para a realização da NBA, foi montada uma mega estrutura no complexo da Disney, para vocês terem ideia, em Orlando, que ficou conhecido como a bolha da NBA. E para montar toda essa estrutura, foram gastos absurdos, mais de 950 milhões de reais em toda a realização do campeonato, né? Foram seguidos praticamente todos os protocolos de segurança sanitária e tudo. Enquanto a WNBA, que é a liga feminina, né? Enquanto a WNBA aconteceu na Flórida e passou longe de toda essa mega estrutura que foi montada. E recebeu várias denúncias sobre as condições do complexo, tipo de bicho pelo quarto, de bicho na lavanderia, ratoeiras, e nem o mínimo que podia garantir para as atletas, que era tipo a alimentação, a partir das restrições, né, da lista que elas preencheram, de restrições alimentares, de atletas vegetarianas que recebiam comida cheia de carne, entende? Nem o básico, assim, eles conseguiram manter. Nesse caso da bolha, ele vai escancarar muitas coisas, assim. Tipo, a falência da miséria, por exemplo, do modo de produção capitalista, que vai gastar, 950 milhões de reais para realizar um campeonato, para atender, né, os patrocinadores e tudo, enquanto hoje são mais de 600 mil mortes por Covid nos Estados Unidos, né? Aí esse dinheiro, que foi empregado para montar todas essas estruturas, as atletas, por exemplo, mulheres, por não terem todos os patrocinadores que tinha no masculino, elas ficaram de fora da estrutura que estava montada, né? Que já estava com todo
o aparato assim, de imprensa, de tudo, né? De força de trabalho para fazer acontecer o campeonato, mas elas ficaram de fora porque não tinha os super empresários e os super patrocínios que tem no esporte masculino, assim, né? E fica claro que, para mim, assim, né? Tipo, fica claro que é para servir e para manter o lucro deles enquanto coloca a nossa vida em jogo, assim, né? Não, claro, isso que você falou é realmente o cúmulo. E nos Estados Unidos, eles se vangloriam, né, do esporte nacional. Mas é bem claro que desde as seleções feitas nos colégios e nas universidades, que é para um grupo seleto, já pensando nos investimentos futuros de empresas enormes e bilionárias. Inclusive, para pensar como que a gente chegou até aqui, eu acho que é fundamental entender que o esporte era, até o século XIX, bem popular. As práticas esportivas em geral eram muito mais coletivas e voltadas ao lazer. A confraternização, né? E a socialização também. E muito praticadas entre os trabalhadores. Daí o capitalismo avançou no mundo e a burguesia se apropriou do esporte como instrumento de geração de mais lucro, restringindo o acesso de todos, principalmente o das mulheres. E para o capitalismo, a exploração e a opressão, as mulheres é uma parte essencial, né, gente? Se aproveitando desse mito da fragilidade feminina para controlar os nossos corpos e menosprezar a nossa força de trabalho porque a gente dá menos lucro. Nas primeiras edições das Olimpíadas, as mulheres eram proibidas de competir. E os organizadores pregavam a ideia imbecil, abre aspas, de que a mulher no esporte é para entregar troféu. Ridículo. Em nenhum momento as mulheres aceitaram essa premissa aí. E logo na primeira Olimpíada, a grega Stamata Reviti, tomara que seja essa a pronúncia certa, mesmo ela sendo negada pelos organizadores como atleta em 1896, ela se infiltrou no meio dos competidores na largada da maratona, que é a prova mais tradicional das Olimpíadas. E naquela época a igreja dava a bênção para iniciar a largada. E o padre se recusou a benzê-la, e ela foi impedida de correr. Pois no dia seguinte, Stamata colheu assinaturas de várias pessoas para comprovar sua largada, fazendo exatamente o trajeto oficial. Quando ela estava terminando a prova, ela foi impedida de entrar no estádio Panathinaikos. Óbvio que não contém registros oficiais do feito de Stamata, né? Uma tentativa clara de apagar sua conquista e obstinação da história dos Jogos Olímpicos. Ia demorar pelo menos 70 anos até que uma mulher pudesse correr oficialmente uma maratona. Em 1917, que foi o ano da Revolução Russa, a francesa Alice Meliá, ela fundou a Federação de Sociedades Femininas da França, que viria a se transformar na Federação Internacional Esportiva Feminina. Essa federação reivindicou, junto ao COI, né, que é o Comitê Olímpico, que a Clarissa já citou também, uma maior participação das mulheres nos Jogos. Elas queriam competir em qualquer modalidade. Ela levou vários não, né? Vários não. E não satisfeita, a Alice juntou todas as atletas possíveis de vários países e organizou os primeiros Jogos Mundiais Femininos. Isso em 1922. O evento chamou bastante a atenção dos organizadores e dos dirigentes dos Jogos Olímpicos, né? E essa federação feminina foi dissolvida anos mais tarde, infelizmente. Mas depois de muita luta, o COI começou a incluir mais modalidades femininas e reconhecer as mulheres como atletas olímpicas. Então, assim, não foi fácil, né? Teve que passar vários processos pra gente ter essa quantidade de meninas que estão competindo agora, por exemplo, em 2021. Aqui no Brasil, a gente teve a Maria Lenk, que foi uma atleta de natação, que com 17 anos ela foi a primeira mulher latino-americana a participar de uma Olimpíada. Isso foi em 1932. E a Maria Lenk, ela treinava no Rio Tietê, na época que era possível, e foi um grande incentivo para outras mulheres iniciar suas carreiras desportivas. Ela abriu espaço aí para várias outras, a Piedade Coutinho, a Helena de Moraes Salles, até as grandes atletas que a gente tem hoje no país, em diversos esportes, incluindo o futebol, que é a paixão nacional por aqui, né? E que foi proibido de ser praticado por mulheres por Getúlio Vargas, sob a alegação de que era um esporte incompatível com a natureza feminina. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Inclusive porque é incompatível com a natureza feminina ficar calada frente a esse tipo de coisa, né? Pensando aqui a própria Daiane dos Santos, né, gente? Ela foi a primeira ginasta entre homens e mulheres a ganhar uma medalha de ouro no Campeonato Mundial e nas Olimpíadas de 2004. Ela foi a primeira da seleção brasileira, né, completa, que disputou uma Olimpíada. Inclusive, hoje cedo, eu estava lendo, né, uma matéria com ela, onde ela diz que sofreu muito racismo. Ela falou, assim, que teve caso de atleta não aceitar usar o mesmo banheiro que ela. Assim, grotesco um negócio desse. E aí, pensando o que a Bruna falou, a gente vê que desde o Getúlio Vargas até 2004, passou muito tempo, né?
E o próprio futebol foi proibido para as mulheres até 79. É isso mesmo, Isadora? Sim, Maíra. As mulheres foram proibidas por lei de jogar futebol por muito tempo. Inclusive, o acervo do Museu do Futebol, né, onde eu pesquisei para fazer aqui o episódio, ele chama Museu do Impedimento. Eles deram esse nome. Até porque tem aquela piada machista, né, que fala que mulher não sabe o que é a lei o que é a regra do impedimento no futebol. E aí eles colocaram esse nome para mostrar que não só a gente sabe sim o que é impedimento no futebol, como a gente foi impedida de jogar por muitos anos, por lei inclusive. E é isso que você falou, foi descriminalizado, né, a proibição do futebol caiu em 79, mas só que ele foi descriminalizado e não foi regulamentado nesse ano. Então, nesse meio tempo, as atletas ficaram largadas, sem nenhum incentivo ou apoio do Estado. E seguiram sendo boicotadas dentro de campo, né? A Bruna falou de algumas mulheres importantes aí no esporte, né? E nesse período de 79, uma outra figura importante foi a Rose do Rio, que ela foi uma estudante de direito, que ela resolveu jogar futebol, né, para atacar os preconceitos que as jogadoras sofriam nos anos 80. E a Rose, ela fundou e presidiu a Associação de Futebol Feminino do Rio de Janeiro. E ela participou de um episódio importante nesse tempo, que foi em 82, na cidade de São Paulo, que foi o Festival Nacional de Mulheres nas Artes, que foi organizado pela Ruth Escobar. A Ruth Escobar, ela foi uma atriz e produtora cultural brasileira super importante, né? E nesse episódio, nesse festival, né, foi uma grande mostra da produção artística feminina em várias áreas. E aí, no final, como encerramento do festival, foram formadas 2 seleções para jogar no estádio do Morumbi. Uma seleção feminina e uma masculina. Nesse jogo, compareceu 68 mil torcedores. E junto com os torcedores veio um telegrama da Federação Paulista de Futebol proibindo a realização dessa partida porque ia ter um jogo feminino. Isso já era em 82, hein? Já tinha caído, mas ainda estavam querendo proibir o jogo. E aí, segundo o depoimento da Rose do Rio, os jogadores do masculino, que estavam lá também para jogar, apoiaram o feminino. O Sócrates, que era um jogador super famoso na época, né, do Corinthians, estava lá para jogar. E ele falou em alto e bom som, quando tentaram proibir. Ele falou assim: o público tá aqui pra ver o futebol feminino, não pra ver o Corinthians e São Paulo, não. Se elas não entrarem pra jogar, nós também não vamos entrar. E ele falou isso lá nesse episódio, né? E o Sócrates, ele era muito importante na época. Ele era uma das figuras da democracia corintiana, né? Que estava acontecendo nessa época. Pra quem não sabe, né? A democracia corintiana foi um movimento dentro do Corinthians, né? Durante a ditadura militar, que era contra o regime militar. E os jogadores, eles entravam em campo com escrito no uniforme: quero votar para presidente. E dentro do clube, né, dentro do Corinthians, as escalações, as contratações, essas decisões internas eram decididas por voto, e todos os votos, desde o roupeiro até o técnico, tinham o mesmo peso de decisão. Esse foi um movimento super importante político dentro do futebol durante a ditadura, né? E ele se relaciona aí com o futebol feminino nesse episódio. Aí depois desse episódio, a CND, que hoje seria a CBF, né, regulamentou a prática do futebol feminino em 1983. Aí foi regulamentado. E é interessante também que eu lembrei aqui de uma coisa quando eu estava pesquisando, que quando foi regulamentado em 1983, tinha várias regras diferentes do futebol masculino, né? Tinha... o tempo era menor dos tempos, né? O tamanho do campo, o tamanho da bola, várias coisas eram diferentes da regra do futebol feminino para a regra do futebol masculino. E uma das regras que eles colocaram de diferente é que era proibido as mulheres trocarem de camisa no fim do jogo. É uma coisa normal, né? No fim do jogo, os jogadores trocam de camisa com o adversário. E isso era proibido no futebol feminino justamente porque a Rose do Rio, ela trocou de camisa com uma jogadora nesse episódio de 82, e aí eles proibiram isso na lei quando foi regulamentado. Aí, depois que regulamentou em 83, né, a nossa seleção nacional, ela só foi formada em 88 e foi só em 91 que se realizou a primeira Copa do Mundo de futebol feminino, organizado pela FIFA, e isso foi 61 anos depois da primeira Copa masculina. Aí, depois com o fim, né, da ditadura militar, em 85, a participação das mulheres foi aumentando nos esportes, né? No ano de 96, a Jaqueline e a Sandra conseguiram a primeira medalha de ouro no vôlei de praia, e no mesmo ano, as mulheres levaram a prata no basquete com um time que contava com grandes nomes do basquete, como a Hortência, a Magic Paula. Então, a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna aconteceu em 1896.
mas só 100 anos depois o Brasil viu suas atletas mulheres subirem ao pódio. 100 anos para as mulheres conseguirem ir para as Olimpíadas e estar no pódio, né, as mulheres brasileiras. Então, e aí voltando a falar do futebol, depois de 91, né, o Brasil esteve em todas as Copas. Mas o cenário é muito desigual da seleção masculina, né? Incluindo transmissão, campos, estrutura para treinos. Tem até uma foto que eu achei pesquisando no Museu do Futebol que mostra a seleção brasileira feminina de 95 em campo com o uniforme masculino da seleção masculina que a seleção masculina usou em 94. Elas estavam com os uniformes enormes, assim, com a roupa super grande para elas. E eu achei interessante porque eu passei muito por isso também. Eu joguei com um uniforme masculino muitas vezes nos campeonatos. E olha que eu joguei nos anos 2000, hein? A gente chegava nos campeonatos e não tinha uniforme do nosso tamanho, não tinha nenhuma estrutura. A gente jogava com umas blusas enormes, que dificultava a gente a jogar, inclusive, né? E eu acho que isso do uniforme é muito emblemático, porque se a gente não tem nem uniforme do nosso tamanho, imagina a gente ter salário, campeonato, um CT, né? É muito emblemático para mostrar o descaso com o futebol feminino. Meu, com certeza, né? Inclusive, esse dado aí, 100 anos para ter, né, as mulheres no esporte brasileiro, assim, ele é absurdo. E eu acho que, enfim, mostra o nível de atraso, né, no Brasil, sobre toda a discussão da questão da mulher, né? E inclusive, sobre o que você falou, Isa, queria colocar aqui aplausos eternos para o Sócrates. E eu queria aproveitar essa questão que você colocou, porque mesmo depois de ter passado tanto tempo e a gente vê todo um debate sobre as conquistas das mulheres nos últimos anos, em diversos âmbitos, né? Que inclusive, né, o feminismo liberal vive falando, né, que agora a gente está nas chefias e tal, como se a gente tivesse acabado, né? O patriarcado, né? Tivesse acabado a opressão à mulher. Quando a gente analisa o real mesmo, né, que é a vida das mulheres, a gente vê que essa discussão é super absurda, né? Porque, assim, a gente está entre os mais pobres do mundo, a gente está entre os setores mais precarizados e por aí vai uma grande lista. E no esporte não é diferente, né? Tanto pela questão dos salários, dos patrocínios e tudo isso que a Isa colocou, mas também porque muitas mulheres desistem, gente, de seguir no esporte pelo machismo que enfrentam no cotidiano. Inclusive, eu quero pedir para a Mônica falar aqui um pouco sobre a batalha que ela teve que travar para poder ser juíza de futebol. Então, Má, embora seja difícil realmente a gente mensurar a quantidade de meninas, né, que tiveram aí as suas aspirações no esporte frustradas, né, por conta do patriarcado, o que podemos afirmar, e eu acredito que sem sombra de dúvidas, é que as que seguiram não fizeram isso sem dor. Eu sempre fui apaixonada pelo esporte de maneira geral, mas sempre tive ali um apreço muito específico, muito especial pelo futebol. Nunca fui habilidosa, né, com a prática do jogo em si. Na minha infância e na adolescência ainda costumava dar uma enganada ali como arqueira, né, tinha uma boa impulsão, isso me ajudava a fechar o gol nas vezes em que era solicitada, mas de fato não tinha habilidade com a bola nos pés. Eu lembro de assistir os jogos do meu timão, porque também sou corintiana raiz, como foi colocado aqui hoje, junto com meu pai. Nós assistíamos ali pela TV, com a TV sem som, porque o que gostávamos de fato era de ouvir a narração e a emoção que o rádio nos proporcionava. Eu lembro, e eu acredito que um corintiano que acompanha aí o Corinthians nessa trajetória vai lembrar também de um jogador chamado Tupanzinho, né? Que percorria ali o campo todo, ele tinha uma estatura pequena, mas tinha um fôlego ali invejável a muitos, né? Ele dava uma boa cobertura na zaga, ele apoiava fortemente o ataque. Toda vez que eu lembro desses jogos que eu assistia com meu pai, eu lembro muito do Tupanzinho. Foi assistindo os jogos pelos meios de comunicação, como também acompanhando na várzea, jogos de várzea, né, que era o grande entretenimento na minha comunidade. Assim como hoje ainda é em diversas comunidades o grande entretenimento, que eu percebi que o que eu gostava de verdade no futebol era justamente o confronto das estratégias dentro de campo, o posicionamento, o avanço frente às suas deliberações e regras. Quando eu era criança, quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, embora apaixonada pelo futebol, nunca mencionava o esporte como uma possibilidade, nunca foi uma possibilidade para mim. Somente ao completar os 18 anos é que soube que a Liga de Santo André, cidade vizinha a que eu residia, estava com inscrições abertas para um curso de arbitragem, inclusive para mulheres.
Eu não sabia exatamente o que esperar, eu não sabia exatamente como seria, mas eu me inscrevi e decidi pagar para ver. Eu não tinha referências ali naquele momento, pelo menos não chegaram a mim naquele momento referências de mulheres no campo da arbitragem. Junto comigo tinham outras 2 meninas na turma, frente a uma turma de 20 aspirantes ao curso de arbitragem. A questão do uniforme, que foi apresentada pela Isadora, ela foi vivenciada por mim de maneira diferente, né? Nós sabemos que a cultura patriarcal, ela tem diversas formas de dizer qual é o lugar e qual é o valor que querem nos destinar a todo momento. Então, os nossos uniformes, eles existiam, eles eram próprios, mas eles eram curtos, eles eram apertados e traziam certa transparência. Quando o assunto era os testes físicos, era comum também a gente ouvir dos nossos colegas de turma, por exemplo, que se nós queríamos competir em pé de igualdade, não deveríamos nos queixar do fato dos índices solicitados, exigidos, na verdade, serem os mesmos exigidos aos homens. Fato hoje, inclusive, regulamentado desde 2007 pela CBF para que as mulheres possam apitar o campeonato da Série A, por exemplo. Esses índices, para quem não conhece, são os seguintes. Realizar 6 tiros de 40 metros abaixo de 6 segundos, correr 75 metros em 15 segundos e, na sequência, caminhar mais 25 metros restantes da pista em 20 segundos. O detalhe é que essas 2 últimas marcas precisam ser repetidas 40 vezes, ou seja, é realmente desafiador. O preconceito, ele vinha de todos os lados. Erros não são tolerados, como muitas vezes ocorre com a arbitragem masculina. Em campo, poucos respeitam quando a autoridade ela é despendida a uma mulher. Nossos colegas também não ficavam satisfeitos, não aceitavam nossas escalações. Muitas vezes, ouvi deles falar o seguinte, né? Imaginem uma mulher indo apitar um jogo com tantos hábitos aptos a fazerem o mesmo trabalho. Como assim, né? Então, deste modo, fica claro a gente pressupor o que se seguia, né? A gente era poucas vezes, tinham escalações ali para os nossos nomes. Quando ocorriam essas escalações, geralmente elas eram finalizadas com atos de violência. Uma vez, eu tive que apoiar uma amiga que saiu escoltada por marcar um impedimento complicado, um impedimento milimétrico, que muitos provavelmente teriam errado, mas que não teriam tido o mesmo desfecho que ela vivenciou. Nós recebíamos por jogo, deste modo ficou difícil ou impossível manter a vida, né? Acabei sendo obrigada a desistir. Bom, eu continuo amando o futebol, não necessariamente o futebol moderno, mas o futebol, aquele que nos une, aquele que nos faz vibrar e que é capaz de alicerçar as nossas relações. Mas mesmo com todo esse cenário absurdo de discriminação e desigualdade, o futebol feminino brasileiro tem grandes figuras e grandes conquistas, né? Eu vou começar falando, como eu era volante, né, quando eu jogava nos clubes, eu vou começar falando da volante mais brava de todas, que é a Formiga. Ela foi do famoso Esquadrão São Paulino, que conquistou o Brasileiro de... Maravilhosa! Muito maravilhosa. O Brasileiro de 97 e os estaduais de 97 e 99. Esse time do São Paulo feminino tava demais. A Formiga, ela é veteraníssima, ela tá com 43 anos, mas ainda não mostra sinais de que tá perto de parar. Ela tá jogando, eu vi ontem ela jogar aqui na TV, lá em Tóquio. Titular... Sim, jogou muito. E a Formiga tá como volante do tricolor de novo, né? Sim. Titular da seleção brasileira, ela se tornou a primeira atleta a participar de 7 Copas do Mundo e agora, convocada para as Olimpíadas, também bate um recorde, está entre os atletas do Brasil que mais participaram de Olimpíadas, com 7 Olimpíadas também. Tem uma outra jogadora também, que é a Cisleide Lima de Amor, a Cici. Ela foi a primeira grande craque do futebol feminino do Brasil, foi a meia que comandou a seleção na década de 90, e a Cici também jogou no São Paulo, junto com a Formiga. E no masculino, nessa época do São Paulo, o técnico era o histórico Muricy Ramalho, né? Que é um técnico super querido no São Paulo. E durante os jogos do masculino, os torcedores cantavam pro Muricy um canto assim: "Ei, Muricy, coloca a Cici!" Porque o São Paulo, ele tava indo muito mal nessa época e a Cici tava brilhando, né? Pelo tricolor paulista. Devia ter colocado ela, né? Devia ter colocado ela. E aí eu não poderia deixar, né, de falar da Marta, que é de Alagoas, de 2 Riachos, né? Que tem um poderoso chute de canhota, velocidade, é uma monstra do futebol, né? A única eleita a melhor do mundo pela FIFA 5 vezes seguidas
e a maior artilheira da história da seleção brasileira ao atingir 101 gols em 2015. Esse feito é inédito entre homens e mulheres. E Marta, sem comentários, arrasa. Eu ia até comentar, Isa, que eu vi uma entrevista dela pro Museu do Futebol, né, que fica no Pacaembu, em São Paulo, que ela diz que na carteira de trabalho dela, né, no Brasil, nunca foi registrado, né, que ela é profissional do futebol feminino. Assim, absurdo. E ela também comenta nessa entrevista que ela acha que as jogadoras brasileiras têm mais qualidade do que as jogadoras que ela jogou junto na Suécia ou nos Estados Unidos, mas que a gente precisa no Brasil de muito mais estrutura, campeonatos e tudo mais, e que aqui a maioria das mulheres não consegue se manter como jogadora, assim, sendo seu único trabalho, né? Elas precisam ter outros empregos para continuar jogando futebol. Sim, justamente. Eu mesmo joguei com meninas incríveis, que as meninas jogavam absurdo, assim, treinavam como profissionais, disputavam regional, campeonato brasileiro, tudo. E depois eu encontrava elas no Uber, elas eram motoristas de aplicativo, ou eu encontrava elas no ponto de ônibus indo trabalhar no telemarketing. E elas estavam jogando profissionalmente, treinando quase todo dia e ao mesmo tempo trabalhando em empregos precários para complementar a renda. A diferença salarial entre homens e mulheres hoje é gigante já, né, no mercado de trabalho em geral. Uma mulher negra ganha, em média, 60% a menos que um homem branco. No esporte, então, o contraste é ainda maior. Os homens chegam a ganhar 118% a mais. A média salarial das jogadoras que compõem os elencos, né, dos principais times do Campeonato Brasileiro, por exemplo, chega em torno de R$ 1.880. Se comparado com o salário do Neymar, o salário dele é 8.500 vezes maior do que isso. A folha de pagamento, por exemplo, dos clubes grandes, assim como o São Paulo, gira em torno de 10 milhões a folha de pagamento. E os gastos com o futebol feminino ainda são de 100 mil. Então o contraste é gigantesco. E até comentar, Isa, que esse salário médio aí só dá para comparar mesmo com o salário de uma professora da rede pública do estado de São Paulo. A gente tá na mesma média. Sim. Não, a desigualdade é absurda, né? Muito bizarra. Mas mesmo assim, elas continuam jogando, hein? E além dessas aí que eu falei, né, da Marta, do Formiga e tudo, tem muitas outras. A Michael Jackson, a Cristiane, Tânia Maranhão, Juliana Cabral, muitas outras. E elas conquistaram muitos títulos também, né? Em 2008, eu lembro que a gente era favorita nos Jogos Olímpicos de Pequim. A gente estava disputando a final com os Estados Unidos. A gente fez uma campanha super boa, ganhamos de vários adversários fortes. Mas aí, na final, a gente ficou com a prata. Eu lembro certinho eu assistindo esses jogos do futebol feminino na escola, né, no intervalo. A gente não é liberado, né, pra assistir os jogos igual a gente é liberado na Copa do Mundo masculina, né? Então eu lembro sempre eu assistindo na escola, numa TVzinha lá que tinha na cantina, no intervalo, assim, quando dava. E teve muitos outros títulos além da prata nos Jogos Olímpicos, né? Teve Copas Américas, Pan-Americanos, torneios internacionais que a gente ganhou. Mas todas essas conquistas, né, elas também me lembram uma coisa que a Marta fala na entrevista, né, pro Museu do Futebol. E eu concordo muito com ela, que ela fala que os títulos e as conquistas não devem ser parâmetro para o incentivo ao futebol feminino, né? Ou para qualquer esporte, né? Não é parâmetro os títulos para existir políticas públicas que garantam para as mulheres o direito de praticar e se profissionalizar em qualquer esporte. A gente não tem que provar nosso valor para que a gente possa ter direito ao nosso corpo e a um trabalho digno. A Marta, ela continua e ela fala assim: se isso fosse parâmetro, eu já sou 5 vezes a melhor do mundo, precisa mais do que, né? E ela continua dizendo que a visibilidade do futebol feminino deve passar pela aceitação da sociedade ao esporte, contra a discriminação e toda essa coisa de que futebol não é pra mulher. É revoltante, né, ver o discurso desse governo reacionário do Bolsonaro e da Damares, que ficam reforçando e tentam impor papéis subordinados ao nosso gênero, né? Falando que rosa é pra menina e azul é pra menino. Esse tipo de discurso vai contra todos os avanços aí das mulheres dentro e fora de quadra, né? Esses reacionários, eles são inimigos das mulheres. Eles ajudam a criar esse cenário que a gente tem hoje no Brasil, né? Que tem uma pesquisa do IBGE que fala que 68% das mulheres no Brasil nunca praticaram um esporte. Cara, Isa, só te cortando, a Marta fez mais 2 gols, né? No jogo de abertura contra a China, né? Que foi jogo de 5-0. Eu acho que outra coisa também é a questão de não ter que tomar, para essa questão dos incentivos e parâmetros, né? De não tomar o futebol masculino como parâmetro para o que seria o futebol feminino, né? O futebol feminino é ele por ele mesmo, né? Não tem que
Sim. Enfim, ter o parâmetro do masculino. Sim, totalmente. Em 2019, inclusive, né, entrou uma lei que todos os 20 times participantes da Série A do Brasileiro precisaram se enquadrar dentro do licenciamento de clubes da Confederação Brasileira de Futebol e, por obrigação, manter um time feminino se quisessem disputar a Libertadores, né? Mas essa lei não significou profissionalizar as atletas, né? Somente, para vocês terem uma ideia, somente 4 das 15 equipes que já começaram a fazer os times femininos falaram que vão efetivamente pagar salários para jogadoras. Que absurdo isso, mano. É muito absurdo, muito absurdo. E é uma questão imposta socialmente, né? Isso das mulheres não se interessarem pelo esporte. Porque assim, desde pequena a gente aprende que jogar bola, correr, andar de skate na rua é coisa de menino. Que isso acaba com as nossas características femininas. Uma bobagem total. Inclusive porque essa questão em si já é uma discussão. O que são essas características femininas? Quem foi que decidiu isso, né? E no contexto esportivo, infelizmente, é comum a violência de gênero, que discrimina e limita o desenvolvimento físico da mulher, com preconceitos e estereótipos. Totais estigmas, né? Quantas de nós aqui pode ter um dia fixo da semana para sua pelada com as amigas? E existe essa conversa de inclusão feminina no esporte com ideias até bem progressistas, mas a realidade é outra na prática. E no caso das mulheres em ambientes esportivos, existem algumas situações das quais o machismo se aproveita para restringir o nosso acesso, ou simplesmente nos objetificar, como sempre, e diminuir nossa luta para praticar esportes. O Fluminense, por exemplo, super progressista, né? Usou na camisa uma hashtag time de todos com as cores do arco-íris. Mas num caso recente aí, usou o argumento de que a modalidade do futebol feminino é inferior à masculina e minimizou totalmente a condição de uma atleta do time feminino na justiça, negando um pedido para reconhecimento de vínculo empregatício de 2019. Esse progressismo todo aí cai por terra quando a opressão do capitalismo intensifica com as suas garras mais reacionárias e é ultra transfóbico, como por exemplo no caso da Tiffany, que é jogadora de vôlei e que passou por maus bocados para se inserir na Superliga Brasileira. Ela enfrentou gritos ofensivos da torcida, comentários dentro de quadra. O próprio Bernardinho e Ana Paula, que são celebridades do mundo do vôlei, também já fizeram declarações sem fundamento sobre o desempenho dela, que ela teria ataque de homem. Isso é muito ridículo. A questão principal aqui, porque não é só a Tiffany que passou por situações de transfobia, várias outras mulheres trans sofrem com essa situação. A questão principal aqui é que não tem a ver com força física, inclusive porque muitas atletas vão de 20-0 em qualquer homem não atleta. Atribuir força, agilidade ou até inteligência ao masculino é um dos principais elementos que o patriarcado usa, né, para oprimir as mulheres ainda mais. Isso só para citar algumas situações absurdas que já aconteceram no meio esportivo. Ações machistas, misóginas, que pioram muito quando a gente vai falar das instituições das entidades esportivas, que são completamente inundadas por corrupção, escândalos de assédio e estupros. A CBF, por exemplo, que é a instituição máxima do futebol brasileiro, que sempre teve um comando mafioso de dirigentes que nada tem a ver com futebol. Hoje é comandada pelo Coronel Nunes, PM aposentado que já foi prefeito nos tempos da ditadura. Mas ele só tá lá graças ao último escândalo de assédio sexual cometido pelo presidente anterior, o Rogério Caboclo, que mantém uma relação amistosa e próxima com Bolsonaro. Não me surpreende nada essa união aí dos dois, né? Caboclo foi acusado por uma funcionária que era humilhada por ele em viagens e em reuniões. E como a Maíra abriu o podcast de hoje, citando o próprio, Caboclo assediava sua funcionária questionando sobre sua vida sexual, entre outros tipos de assédio. E isso gerou o afastamento dele do cargo da CBF. Instituição que sempre andou de mãos dadas com o governo Bolsonaro. Foram feitos um pro outro. Isso porque Bolsonaro, Caboclo e o Domingues, que é o presidente da Conmebol, que é outra instituição esportiva lixo, se juntaram e insistiram, mesmo com todo o caos da pandemia, viabilizar a realização da Copa América no Brasil. E diga-se de passagem, gente, foi um completo fracasso. Mas existiam objetivos muito claros de cada lado. O Caboclo queria amenizar as acusações de assédio e tentar agradar investidores da mídia tradicional conservadora brasileira, que já tinham comprado os direitos de imagem, no caso, o SBT. E também, claro, patrocinadores da competição. Já o Bolsonaro queria amenizar os quase 500 mil de mortes e a CPI da pandemia, pensando que seria incrível entregar a taça para o Neymar no final da competição. E falando de caso de assédio também, né, Bruna? Não dá pra não comentar aqui no programa, do caso do Larry Nassar, né? Que foi um médico
lá nos Estados Unidos, que tornou-se um escândalo no esporte mundial. E não só no esporte, né? Ele era coordenador médico da equipe de ginástica e ele foi condenado a inacreditáveis 360 anos de prisão. E as entidades lá, né, de regulamentação da ginástica nos Estados Unidos e o próprio COI também, eles tentaram durante muitos anos eles conseguiram abafar todos esses casos de assédio. Em 2015, ele foi afastado do cargo por conta desses processos, né? Mas só que só em 2017 que tornou-se público, né? Todas as denúncias. As denúncias, elas contam com mais de 140 atletas que relataram ter sofrido assédio, entre elas a estrela da ginástica e do esporte mundial, que é a Simone Biles. E em 2018, ela se pronunciou também falando que tinha sido vítima, né? Do Larry Nassar e que queria respostas e queria justiça. E a Simone Biles, assim, gente, ela é a atleta mais esperada dessas Olimpíadas de Tóquio. Além dela ser 5 vezes campeã mundial, tanto no individual quanto por equipes, nas Olimpíadas do Rio, ela levou mais de 5 ouros sozinha na ginástica. Então, revoltante isso, né, Clara? Revoltante entender também que a sujeira das instituições esportivas e a forma como as mulheres são tratadas, a gente poderia ficar até amanhã aqui conversando sobre cada caso. E é fundamental olhar para a realidade e entender que hoje o esporte se encontra totalmente dentro dos planos políticos e ideológicos da burguesia. E que é uma mercadoria controlada pelos magnatas da mídia eletrônica, os dirigentes, os presidentes esportivos, patrocinadores e pelos governantes que assumem e controlam o destino do esporte. E isso tudo não representa nem 0,5% do que a prática esportiva pode proporcionar para o ser humano. Não como uma máquina de gerar lucros de uma forma competitiva e desigual, mas como parte importante no desenvolvimento das capacidades humanas, da liberdade de usar os nossos corpos e movimentos sem a pressão capitalista. Então a gente está vendo aqui o papel que o esporte cumpre no capitalismo, expressando sua sede de lucro, reproduzindo as diferenças de classe e gênero da sociedade. E para que o esporte seja um direito das massas, e principalmente das mulheres que arrasam muito nas competições e na luta contra o machismo, o capitalismo precisa acabar. Nossa, Bruna, você falou aí desse lance, né, do esporte hoje se encontrar totalmente por dentro dos planos políticos e ideológicos da burguesia, né? Mas não é só de hoje que acontece isso, é desde de sempre e das institucionalizações das práticas esportivas, né? Mas o esporte, assim como todos os aspectos da nossa vida, é cercado e repleto dessas contradições que só o capitalismo é capaz de produzir, né? O esporte, por mais que eles queiram controlar a todo custo, também vai refletir os processos de luta da classe trabalhadora. Assim como foi, por exemplo, no processo de criação das primeiras confederações de futebol, que a burguesia teve assim, que engolir a seco, a partir das organizações dos trabalhadores nas fábricas, pelo direito de jogar bola, por exemplo, e de se profissionalizar, né? Hoje também engole a seco os protestos antirracistas nas quadras da NBA, que foi, né, com o Black Lives Matter, e nos gramados pelo mundo também e nas Olimpíadas. Das manifestações, né, por igualdade de gênero, igualdade salarial, e que começou também desde a Copa do Mundo de futebol feminino. E que todas as manifestações políticas que tentam proibir é reflexo, de uma sociedade que às vezes ela quer controlar e institucionalizar a nossa raiva, a nossa indignação e tudo isso. Porque ele sabe que o esporte ele é capaz de gerar um sentimento de unidade e de fraternidade que é o terror para a ideologia burguesa. Olha só, um ex-presidente golpista que quer sua esposa bela, recatada e do lar, ou o atual presidente que fala que teve uma filha mulher porque deu uma fraquejada e que preferia ter o filho morto do que ter um filho gay, esse é o retrato do governo Bolsonaro, né? Lotado de generais aí e que defendia na época da ditadura a mulher como sexo frágil e que defende e querem elas assim até hoje, né? É esse bando de asqueroso que estão à frente e fazendo política também nessas instituições esportivas, né? Como a Bruna colocou lá, do general que hoje ocupou o cargo lá do caboclo, né? E essas instituições esportivas, sequer, eu não posso deixar de falar também da mídia burguesa, né? Que também quer manter tudo como tá, para servir interesses ideológicos, né? Agora imagine só se todo esse poder e essa força social, que essa minoria, mas que na verdade é a maioria, né, na sociedade, de mulheres, LGBTs, de negras e negros, que tem o seu tempo de lazer e de descanso, que são tirados por esses canalhas que aprovam reformas trabalhistas, da Previdência, que enchem a mulher, principalmente, né, com a dupla e tripla jornada de trabalho. E se essas pessoas pudessem livremente praticar o seu esporte, se confraternizarem, se reconhecer uma na outra, que
serem quem quisesse ser, entendeu? O esporte seria outra coisa, assim. Eu fico pensando se esse esporte, né, sendo outra coisa, eu fico pensando se ele teria espaço para Fernanda Venturini e para Ana Paula, por exemplo, que é uma ex-jogadora de vôlei, né? Que tem posturas completamente negacionistas durante toda a pandemia e que se vacinou antes de muitas mulheres trabalhadoras, né, que trabalharam durante toda a pandemia, e saiu viajando pelo mundo e postando nas suas redes, se vangloriando disso, enquanto teve todas as posturas negacionistas. Há também as torcidas organizadas que estão saindo nas ruas contra o governo Bolsonaro, né, tipo, indo nas manifestações enquanto torcida organizada mesmo, né, mostrando também a indignação que tem com esse governo Bolsonaro. Aí a galera fala que nada mais mentiroso do que falar que futebol e política não se misturam, né? Se misturam e se misturam desde o começo dos tempos, assim. Com certeza se misturam, e eu acho que toda essa paixão pelo esporte, pelo futebol brasileiro, a gente tem que batalhar para que ela se reverta em luta e revolta contra essa extrema-direita, contra esses generais que estão aí há zilhões de anos no poder, contra todo esse regime do golpe. E eu acho que, assim, tudo isso que foi dito pelas meninas aqui foi muito importante, e a gente pode concluir, então, que o esporte moderno serve e muito para a manutenção do modo de produção capitalista, com as suas metas individuais de superação, inclusive com a exclusão de milhões de pessoas da possibilidade de ser atleta, de cuidar da saúde, né, de viver a vida saudável. E para as mulheres é ainda mais difícil, com as atribuições todas que são as atribuições do patriarcado. Eu acho que tudo isso tem que fazer a gente refletir sobre que papel poderia cumprir o esporte em uma sociedade sem classe, onde o que se busca é a superação de toda a humanidade e não de um ou outro indivíduo, né? A gente sabe aí, pela análise da história, que a União Soviética estalinizada, né, comandada lá pela burocracia stalinista, colocou o esporte soviético num nível de competição altíssimo para poder competir com as grandes potências capitalistas. E isso foi no mesmo sentido individual que a gente está falando aqui, né? Mas é interessante a gente ver que lá na Revolução Russa, os bolcheviques, eles tinham uma visão diferente, né? Eles tinham uma visão do esporte no sentido de que toda a juventude tinha que praticar o esporte, se exercitar, ter acesso à cultura, ter acesso à arte, né? O Trotsky, que foi um grande dirigente da Revolução Russa, fala um pouquinho sobre isso no livro Literatura e Revolução. Ele diz assim, né? Abre aspas aí para o Trotsky. As pessoas vão se dividir em festas sobre a questão de um novo canal gigantesco ou a distribuição de oásis no Saara, essa questão também existirá, sobre a regulação do tempo e do clima, sobre um novo teatro, sobre hipóteses químicas, sobre duas tendências concorrentes na música e sobre o melhor sistema de esportes. Fecha aspas. Gente, num combate para uma sociedade sem exploradores e sem explorados, também vai estar colocada uma revolução na forma como a gente encara o esporte. E a nossa luta tem que ser para que, de fato, todos possam praticar o melhor do avanço da humanidade em todos os âmbitos. A gente vai ficando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado nesse tema. Aqui no nosso time de Mulheres Revolucionárias, a gente está em jogo para poder libertar a humanidade dessa mesquinhez capitalista, para que a gente possa, de fato, construir um futuro onde as pessoas possam viver plenamente. Então, eu quero agradecer muito a participação de vocês, agradecer demais a participação da Isadora. Tchau, gente. Vai, Corinthians! Também quero agradecer muito a participação da Bruna. Tchau, pessoal. Obrigada pelo convite. E também quero me despedir aqui da Clá. Tchau, Mai. Tchau, meninas. Bruna, Isadora. Agradecer muito a participação da Mônica. Tchau, meninas. Um prazer compartilhar com vocês. E agora, gente, bora ver os Jogos Olímpicos e torcer para essa mulherada. Valeu, pessoal! Sim, com certeza. Ela virá, a revolução, e conquistará a todos o direito não somente ao pão, mas também à poesia e ao esporte. É isso, gente. Curtam e compartilhem.